Meus queridos irmãos e irmãs, as palavras de nosso Senhor do Evangelho, ao mesmo tempo que são duras, são de encorajamento, tanto nosso Senhor quanto São Paulo na carta aos Hebreus. A primeira coisa que chama atenção é a pergunta que é feita. É um judeu que está seguindo o nosso Senhor, não necessariamente é um dos seus discípulos, porque diz alguém lhe perguntou, a gente não sabe exatamente quem, mas com certeza é algum dos judeus, porque nosso Senhor faz referência à prática da religião judaica com a entrada no reino dos céus. E a pergunta que ele faz, ela por si só já nos chama a atenção. É verdade que são poucos os que se salvam? Olha, o interesse que ele tem da salvação e de fato, se são muitos ou não, se realmente há uma seleção, se realmente é possível ser bloqueado, vamos dizer assim, né? É possível você não alcançar mesmo a meta da salvação eterna. E nosso Senhor, ele aparentemente se esquivando da pergunta, ele dá o tom certo, né? Ele não vai responder se são muitos ou poucos, fica subentendido na resposta, mas porque não interessa tanto isso, não interessa saber se são muitos ou poucos, não para nós. O que interessa é como eu faço para me salvar, é isso que importa. Qual é o caminho que eu devo seguir? E é isso que nosso Senhor se preocupa. O que nós temos que fazer para sermos salvos? Pela resposta, nós compreendemos. De fato, não parecem ser muitos. Porque ele diz que tem que ser um esforço pessoal e que a porta é estreita. Em outro lugar, ele diz que são muitos os que entram pela porta larga. Larga e espaçoso é o caminho que leva para a perdição e são muitos os que por aí entram. Ele diz isso em outra passagem do Evangelho. Portanto, fica um pouco evidente de que não são muitos os que se salvam. Isso deveria chamar a nossa atenção. O fato é que os homens modernos, nós mesmos, né, tem uma ideia, né, reforça-se tanto a ideia, a verdade de que Deus é misericordioso, Deus perdoa todos os pecados, Deus é bondoso, Deus é compassivo. Isso são verdades, né, das Sagradas Escrituras, do Evangelho. Só que se destaca tanto isso que se esquece as outras verdades que se encaixam com essa e dão o todo da nossa fé. Deus, de fato, perdoa tudo, Deus é infinita misericórdia, mas exige de nós uma resposta, exige de nós o pedido de perdão, exige de nós um esforço da nossa parte. Santo Agostinho descreve isso com uma simples frase. Ele diz: o Deus que te criou sem ti, não te salvará sem ti. Portanto, depende de nós também a salvação. E este pensamento, ele nos furta daquilo que é necessário na vida cristã. Esse pensamento que eu digo, esse de, não, olha, Deus é infinita misericórdia, vai todo mundo ser salvo. Isso é uma heresia. A heresia vem disso, né, de escolha. Escolhe uma verdade. Eu escolho que Deus é misericordioso, esqueço a justiça, esqueço a verdade das coisas, né, e todo mundo vai ser salvo, né? Essa heresia tem um nome, chamada universalismo, que está espalhada aí, né, dentro e fora da igreja. As pessoas pensam isso com facilidade. Não, olha, o que importa é, né, eu fazer o bem, um bem bem genérico, uma coisa bem vaga, né? Cada um tem o seu critério de bem, pode manter lá uma vida de pecado, mas estou fazendo bem, supostamente, e vou ser salvo, né? E todo mundo vai ser. Na verdade, o inferno está vazio. É isso que dizem alguns. Isso é uma heresia, né? Isso nosso Senhor deixa claro aqui, né, que haverá choro e ranger de dentes. Muitos tentarão entrar e não conseguirão. Mas o alerta maior é para nós, aquilo que nós devemos fazer. E aqui tem um verbo específico, né, que acho que dá o tom do que deve ser a vida cristã. Ele diz, a tradução, né, fazei todo o esforço. A palavra grega original é agonizai, né, agonizai no sentido de um mandamento, né, imperativo, né, que significa, a tradução que São Jerônimo coloca na Vulgata, né, para o latim é contendite. Contendite significa estender. E aí, essa tradução, fazer um esforço. Outra tradução possível e muito utilizada nas Sagradas Escrituras é lutai. É isso. A vida cristã, ela é um combate. Jó já nos falava isso. Nosso Senhor está afirmando aquilo que Deus mesmo já havia revelado. A vida do homem sobre a terra é um combate, é uma luta. E não podemos nos furtar da luta. Imagina um soldado no meio da guerra, né? Vamos para uma guerra bem próxima de nós, aquela que acontece todos os dias no Rio de Janeiro, nas favelas. Imagina lá,
um oficial do BOP ou da CORE, né? Conheço um grande amigo, e lá, ele está lá no meio da favela, fazendo uma operação para prender um criminoso, e ele simplesmente esquece que está lutando. E aí, deixa eu olhar aqui meus stories, vou ver o que tem de novo aqui, um Reels bem engraçadinho aqui, para eu dar uma aliviada neste momento de tensão. Se ele esquece que ele está na luta, vai ser cedo ou tarde, ele vai ser pego, né? E vai perder feio, né? Vai tomar um tiro sem saber de onde. É coisa muito séria, isso é um combate físico, mas a nossa vida, a vida cristã, ela é uma luta, ela é um combate, e nosso Senhor, Ele insiste nessa verdade repetidas vezes. Nós precisamos nos esforçar, e Ele diz, fazei todo o esforço possível. São Paulo, na carta aos Hebreus, que são os versículos anteriores ao que nós ouvimos hoje, no capítulo 12, o versículo 3º e 4º, ele diz assim, não resististes ainda até o sangue na luta contra o pecado. Isso ele aconselhando as pessoas a fortalecerem-se. E aqui mais para frente ele diz, portanto, firmai as mãos cansadas e os joelhos enfraquecidos. Por quê? Porque tem um combate, acertai os passos dos vossos pés, escolhei o caminho certo, porque senão, a notícia triste e ruim é que nós podemos nos perder. É isso que nosso Senhor deixa claro no Evangelho. É possível viver de tal modo que nós nos percamos. Isso é possível, está dentro das possibilidades humanas. É possível a gente levar uma vida relaxada, sem tensão nenhuma, e aí a palavra contendite significa justamente isso, estender, né, tensionar. É possível a gente levar uma vida sem tensão nenhuma. Olha, eu quero sombra, água fresca e jornal sem letra. Eu ouvi um padre falando uma vez, né? Nem o trabalho de ler eu quero. Quero ficar bem deitadinho lá numa rede, na sombra, água bem fresquinha, na temperatura ideal, nem gelada demais, nem quente, e jornal sem letra, para não ter nenhum esforço ali, de olhar e ter que botar o óculos. Muita gente quer viver assim, só que este é o caminho para a perdição, porque nós temos uma tarefa, a salvação da nossa alma, e mais, a perfeição da nossa alma. Esse é o grande chamado que nós temos. Nós, quando passamos a existir, quando Deus nos coloca na existência, Ele nos deu uma tarefa, formar a nossa personalidade, enraizados em Cristo, e isto exige luta, não vem sem esforço, nenhuma virtude vem sem esforço, isso nós temos experiência, né? Tanto aquilo que é mais físico e imediato, tanto aquilo que é moral e espiritual. Não é possível ser bom de verdade sem esforço. A nossa vida, portanto, ela é uma luta. Isso deve estar claro para nós. A vida do cristão deve ser um combate. Às vezes as pessoas temem um pouco ao ouvir isso, né? Uma verdade às vezes um pouco incômoda, de fato, né? Você não vai ficar toda a vida relaxado, porque as pessoas não, pô, mas a vida já está difícil demais, né? Estou ficando ansioso com cada coisa. Pois bem, mas a gente tem que abraçar a luta certa. E uma vez que nós abraçamos a luta certa, nosso Senhor mesmo, Ele vai dando a recompensa, Ele mesmo fortalece na luta. Da palavra contendite vem uma outra palavra, que se torna um advérbio em latim, que significa contente, né? No nosso português é contente, o que? Alegre. No latim, o contente é o que? Com entusiasmo, com ardor. A pessoa faz a coisa contente, ou seja, ela faz com entusiasmo. E isso é o que gera na alma cristã quando ela abraça a luta. Quem de nós aqui já se sentiu super feliz num dia inútil? Passou a tarde inteira maratonando Netflix. Chega no final do dia, nossa, que sensação de realização. Como eu estou bem. Nada. Você vai querer uma outra coisa e vai só piorando, né? Aquele famoso vício em dopamina. Cada hora uma coisa, cada hora uma coisa. E a alegria mesmo, aquela satisfação que o coração humano busca, simplesmente não vem. Não vem. Pula de um prazer para outro, momentâneo, e aquilo mesmo que dá na substância da alma, aquilo que alegra o coração, não vem. Por quê? Porque nós nascemos para a luta. Nós nascemos para lutar. Ser cristão é entrar no combate. Isso já foi anunciado no dia do nosso batismo, quando a criança ou o adulto, ele é ungido com o óleo dos catecúmenos, antes do batismo, é a unção pré-batismal. O sacerdote diz uma fórmula, não me lembro agora de cabeça, mas a ideia por trás é que o cristão, aquela criança ou aquele adulto, aquele jovem, está para entrar no combate, e por isso ele vai ser ungido com óleo no peito. Por quê? Porque qual é a função do óleo no meio do combate?
O óleo, ele faz com que o inimigo não consiga pegar. Aquelas lutas greco-romanas, elas têm isso, né? E o cara, ele é passado com óleo por quê? Para o inimigo não conseguir agarrar ele, não ter onde pegar, a mão escorrega. Portanto, o cristão, antes de ser cristão, ele é ungido com óleo para quê? Para escapar do inimigo. Os 3 inimigos da alma, o mundo, o diabo e a carne. E mais, o óleo também tem a função curativa. Era um passado óleo nas feridas, né? Por isso a unção dos enfermos. Se passava o óleo e é transmitido o sacramento. Passa o óleo na ferida, para que seja curado. Por quê? Vai se ferir. Entrou no combate, não tem como ficar isento de ferimentos. Essa é a vida cristã, esse é o estado das coisas. Uma vez que o pecado entrou no mundo, já era. Esse é o estado. Não tem como a gente, não, mas eu queria que fosse diferente. Bom, poderia até querer, mas não tem como. A situação é essa. Nós fomos criados para o combate. Porque o caminho que leva para a vida, o caminho que leva para Deus, ele necessita esforço. É isso que o nosso Senhor reforça no Evangelho. E a carta aos Hebreus nos ajuda a nós não desanimarmos, porque uma vez dito isso, muitas vezes a gente pode ficar, bom, se é assim, né? Ai, pô, que vida, hein? Já está tão difícil, tem que lutar mais? Sim. E aí o que São Paulo fala para nós na carta aos Hebreus? Meu filho, não desprezes a educação do Senhor, sobretudo, né, e a palavra certa que ele usa aqui é disciplina, não desprezes a disciplina do Senhor, não desanimes quando ele te repreende, porque a cruz, ela é necessária. É pela cruz que nós vamos sendo forjados, que a nossa alma vai adquirindo aquela tensão necessária, né? E por isso nosso Senhor nos repreende, nos corrige, nos castiga muitas vezes. Não estou dizendo que toda a tristeza que nós passamos seja um castigo divino, não é isso, mas que Deus, de fato, como um bom pai, castiga. Que tipo de pai, quando o filho está lá num comportamento autodestrutivo, está se levando para o buraco, não vai corrigir o filho? É um pai que não ama. E, na verdade, infelizmente, muitos pais estão assim hoje, né? Deixam o filho se criar sozinho, com as telas, e ele mesmo fica enfiado numa tela também, enquanto o filho vai lá seguindo o seu caminho. Isso não é amor. O amor é aquele que, quem ama, aquele que olha, né, percebe as necessidades, corrige quando necessário. E Deus faz isso conosco. Nos querendo aprumar para a luta, Ele nos corrige. Ele faz a gente dar a cara no muro, muitas vezes. A gente está querendo uma coisa insistentemente, e Deus vai dar uma rasteira em nós. E a gente, ai caramba, pô, mas ai, e a gente já quer logo que a cruz passe. Não, calma, abraça essa cruz, tenta entender o que Deus está me pedindo, como que Ele está querendo forjar a minha alma, né? O que Ele está querendo me dizer com esta dificuldade. E a nossa vida vai adquirindo esta consistência. A alma, ela vai crescendo em virtudes, né? A primeira luta que nós enfrentamos, a luta para estar em estado de graça, de fato é luta. Nós temos diversas seduções que nos atraem para o caminho contrário. Nós temos o caminho da virtude, o caminho de todas as virtudes, né? E temos o caminho dos pecados mortais, temos o caminho dos vícios capitais. Tem a gula, tem a luxúria, tem a inveja, tem a ira, a avareza, o orgulho. Temos vários, os pecados capitais com as suas filhas, né? Vão empurrando a alma, puxando a alma para outro lado, para o caminho da porta larga e espaçosa. E a gente sabe, todo mundo tem essa experiência, não se precisa fazer esforço para pecar, você precisa lutar para pecar. É fácil, a coisa mais fácil que tem é você não ser virtuoso. Portanto, nosso Senhor nos anima para a luta, né? E anima para a correção. Meu filho, olha, não esquece, qual é o filho, a quem o pai não corrige? Na hora mesmo da luta, da dureza, nenhuma correção parece alegrar, causa dor, mas depois produz um fruto de paz, de justiça. A alma está pronta para fazer aquilo que deve, e a alma se torna então contente. Essa é a alegria do cristão. Uma vez que nós abraçamos a luta, uma vez que nós entramos no combate, a gente percebe a alegria que está em lutar. Como é bom. São José Maria, ele dizia, animando-nos para a luta, ele dizia, vamos lá, prestando atenção aqui, gente, pode deixar, pode prestar atenção no padre. Ele dizia: se corresponderes ao chamamento que nosso Senhor te fez, esse é o chamado, contende-te, esforçai-vos para a luta. Se corresponderes ao chamamento que nosso Senhor te fez, a tua vida, a tua pobre vida, essa que a gente acaba não conseguindo fazer muita coisa, deixará na história da humanidade um sulco profundo e largo, luminoso e fecundo, eterno e divino. A
gente vai deixar uma marca boa. Não significa que a gente vai ser conhecido por todos, honrado e louvado, não. Mas o bem a gente vai conseguir fazer. A virtude vai ser o nosso caminho de ação. E nós alcançaremos a salvação eterna. Nós ouviremos aquelas palavras benditas de nosso Senhor. Na hora que nós fecharmos os olhos neste mundo, tendo lutado, estando retesados, tensos mesmo, né? Nós abriremos os olhos e nosso Senhor falará para nós: vinde, bendito do meu Pai. Como foste fiel no pouco, eu te confiarei muito mais. Essa é a vida cristã. Um detalhe que é importante ter consciência: quando a gente olha a vida dos santos, que os santos são aqueles que lutaram ferozmente, a gente vê as imagens muito caricatas, sabe? Muito doces. Às vezes as imagens de Santo Antônio, né, aparece assim como uma expressão muito até infantil, no sentido de que não teve muita luta, sabe? É aquele negócio bem docinho, adocicado. Uma das primeiras imagens que se tem de Santo Antônio, que estão na basílica dele mesmo lá, em Pádua, mostra um rosto muito mais tenso. Por quê? Porque para o cara alcançar a santidade, precisou lutar muito, né? Esse olhar muito pueril, isso não condiz com o santo de verdade. E não deve condizer também com a nossa vida. A gente não deve assumir assim: ah, não, eu sou cristão, né, e está tudo muito bem. Não, a gente vai lutar muito. Deus, Ele dá o açúcar, né, o mel da sua presença, né? São Bernardo tem, né, um poema que ele diz isso: Jesus dulcis memórias, Jesus de doce memória, o seu nome mesmo já consola a alma. De fato, Deus faz isso, mas no meio do combate, no meio da luta, não nos esqueçamos, é importante nós nos esforçarmos para alcançarmos a verdadeira doutrina. São tempos de completa confusão doutrinal, ideológica, filosófica. As coisas estão caóticas, a gente tem que se esforçar mesmo, individualmente. Eu tenho que estudar esta ideia aqui que eu tenho dentro de mim, de onde ela veio, ela é verdadeira ou não. Isso é um esforço, é chato fazer isso, exige esforço. Pois é isso que o nosso Senhor está nos chamando. Será que esta minha ação agrada a Deus ou não? Ela é boa ou não? Se fazer essas perguntas, essa é a luta a que nós somos chamados. E aí, São José Maria insiste para nós: se corresponderes a esse chamado, a tua vida, a tua pobre vida, vai deixar na história da humanidade um sulco largo e profundo, luminoso e fecundo, eterno e divino. E ouviremos de nosso Senhor o chamado para entrarmos na vida eterna e gozarmos eternamente da alegria do seu lado. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Professemos a nossa